Olá, o vídeo hoje é sobre Martinho Lutero, um vídeo extremamente importante, porque Martinho Lutero foi uma figura muito importante. Bom, o que nós podemos falar sobre a respeito de Martinho Lutero em considerações preliminares? Bom, ele era alemão. Ele nasceu e morreu na Alemanha. Ele teve uma educação cristã, mas teve uma educação também muito severa, e ele foi doutor em teologia. Ele teve muitas divergências com Roma, muitas. A primeira divergência de Martinho Lutero contra Roma foi a respeito das indulgências. O que seriam as indulgências? Nada mais é do que obter perdão dos pecados pela confissão, pela comunhão e por dar algum dinheiro à igreja. Nesse caso, o que acontecia com as indulgências? O dinheiro dos fiéis alemães ia todo para Roma. Além disso, Martinho Lutero acreditava que o simples fato de se pagar para livrar-se dos pecados afastava as pessoas do verdadeiro arrependimento. Então, o que aconteceu? Martinho Lutero ele publicou uma obra muito importante, as 95 Teses de Wittenberg, que eram duras críticas a esse ato. Isso aconteceu em 1517. E olha só que interessante, alguns anos antes, para ser mais específico, 62 anos antes, no ano de 1455, havia sido inventado por Gutenberg a imprensa. Então, com o advento da imprensa, a Alemanha rapidamente já tinha tomado conhecimento desse ato de Martinho Lutero. E também Roma, rapidamente também tomou conhecimento. E Roma ficou muito irritada com isso, com essa atitude e com esse documento de Martinho Lutero, e Roma excomungou Lutero. Vejam só que interessante também, atentem-se a isso. No campo religioso, Martinho Lutero foi um super revolucionário. Lutero começou uma das mais profundas transformações da história. Ele dividiu a Europa cristã em dois blocos, em duas partes, e consequentemente ele separou milhões de bispos, sacerdotes, fiéis da obediência de Roma. O que podemos destacar então como uma das principais ideias de Martinho Lutero? Primeiramente de tudo e mais importante, contra o Papa e contra a autoridade de Roma. Ele defendeu que a igreja, como intermediária entre Deus e os homens, era totalmente desnecessária. E isso, consequentemente, negava a autoridade eclesiástica. O cristão ele só devia obediência à Sagrada Escritura, a qual ele interpretava da maneira que ele quisesse. Isso, portanto, nos traz duas consequências. Primeiro, teoricamente, não haveria nenhuma autoridade espiritual que se tivesse que obedecer. Isso nós podemos chamar de um subjetivismo religioso. E segundo, multiplicaram-se então as confissões e as seitas, justamente com a prerrogativa de não estar inserido no catolicismo. É muito importante destacar que nesse momento surgiram na Alemanha e em toda a Europa várias igrejas, as igrejas nacionais. Exatamente nesse momento, assim como eu citei lá no vídeo de Thomas Moros, que o rei Henrique VIII na Inglaterra assumiu o controle da igreja anglicana, acumulando, portanto, então, na Inglaterra o poder civil e o eclesiástico, em outros países também surgiram várias igrejas nacionais. A verdade bastante incômoda disso tudo é o quê? É que para a igreja católica, com a reforma protestante, cada rei impunha ao seu reino a sua própria religião. É verdade? Ou seja, o que isso quer dizer? Libertação da autoridade eclesiástica e sujeição dos poderes à autoridade civil foram as duas principais consequências políticas da reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Martinho Lutero tem uma outra obra, que é a exortação à paz. O que quer dizer essa obra? Exortação à paz. Quer dizer naquele momento onde houve uma reforma dos camponeses, que foi um movimento popular. O que aconteceu nessa revolta dos camponeses? Os camponeses estavam em fúria contra os senhores feudais, exigindo melhores condições de vida, extinção da servidão, eliminação de impostos, liberdade para caçar, etc. Isso gerou várias revoltas,
mais de 1000 castelos foram incendiados, houveram vários saques, violações, matanças, muito sangue foi derramado, e a consequência disso tudo, os senhores feudais reagiram, e a nobreza alemã então saiu vitoriosa desse conflito. Essa foi a revolta dos camponeses. Qual foi a posição tomada por Martinho Lutero no meio dessa confusão? Ele buscou a conciliação entre as duas partes. Ele salientou aos nobres que havia algo positivo na reivindicação dos camponeses e buscou junto aos camponeses que eles não usassem mais de violência. Portanto, ele idealizou esse documento, Exortação à Paz, em resposta às reivindicações dos camponeses. Só que o que aconteceu? A exortação à paz não surtiu nenhum efeito. A confusão generalizada continuou, a rebelião tomou proporções muito maiores. Então, o que Martinho Lutero fez? Ele tomou partido, então, contra os camponeses, porque os camponeses estavam muito revoltados e não queriam cessar com as revoltas. Foi então que Martinho Lutero publicou outro documento, no mesmo ano inclusive, muito mais curto e muito mais contundente, contra os bandos de pilhagem e assassinos dos camponeses. Em tese, os camponeses, para Martinho Lutero, estavam agindo como cães raivosos e que o que eles estavam fazendo era como se fosse obras do diabo. Muito severo isso, muito contundente isso, né? Obviamente, depois de umas declarações dessas, ele foi muito criticado, extremamente criticado, mas ele também não aliviou a barra, não. Ele continuou sendo muito crítico, muito severo nas suas críticas contra os camponeses. Então, para nós podermos entender algo mais sobre Martinho Lutero, sobre dois prismas diferentes. Primeiro, em matéria religiosa, Lutero nega o dever de obediência à autoridade eclesiástica. E em matéria política e social, ele defende total sujeição à autoridade civil. Entendeu? Dois prismas, religioso e político. Isso pode parecer um tanto quanto contraditório de Martinho Lutero, mas não é. E não é surpreendente também, portanto, que a doutrina de Santo Agostinho influenciou muito Martinho Lutero quando ele determinou que existem dois reinos. O reino de Deus, que é o reino da graça e da misericórdia, e o reino do mundo, que é o reino da ira e do castigo, que inclusive é esse reino que detém e maneja a espada. E, assim como o Santo Agostinho, o homem é um ser mau por natureza. Bom, é verdade que Martinho Lutero tinha ideias religiosas muito contundentes. Porém, é interessante ressaltar que ele não escreveu nenhum tratado sobre política propriamente dito. Veja bem isso. Os marxistas o acusam de ter tomado partido dos exploradores contra os explorados. Os humanistas cobram de Martinho Lutero a defesa dos direitos individuais perante o Estado. Parece que, nesse momento, no século XVI, a partir desse momento, todo o pensamento autoritário na Alemanha tinha origem em Martinho Lutero. De certa forma, isso é verdade. Há exemplo de Hegel, Bismarck e até Hitler. A própria expressão de Maquiavel ocorre em Lutero, Calvino e até no rei Henrique VIII, no sentido de que assegurar a ditadura pessoal do príncipe sobre os subordinados e fazer da religião um instrumento a serviço do poder político. A reforma protestante ela evoluiu muito rapidamente para a monarquia absolutista e tendo com certeza Martinho Lutero como um poderoso aliado. Ok? Entenderam um pouco mais sobre Martinho Lutero? Vídeo também super breve, sucinto. Tentei ser rápido e correr porque tem muita coisa importante para falar de Martinho Lutero, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Muito obrigado, agradeço, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço que, caso tenham gostado, por favor dê um like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito. Passa lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado.